desejar a todos um feliz ano novo. Vamos dar início a uma nova caminhada e é motivo de grande alegria retornar à casa espírita, rever os rostos tão familiares de pessoas que a gente considera da nossa família mesmo, né, Dona Arete? Alguns conterrâneos, né? E é muito importante a gente ter esse momento das férias, passar com a família, repouso, descanso, mas o ano recomeça, o tempo não vai parar e nós temos de iniciar a nossa caminhada novamente. Então é muito bom estar de volta e reencontrar todos vocês aqui, que é muito importante. O tema da palestra de hoje é a nova era. É um texto que compõe o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o segundo texto das instruções dos Espíritos e eu acho interessante fazer uma reflexão em cima das palavras do Espírito Férreo, e ele faz um fechamento do que compõe o capítulo 1 do Evangelho. Esse Evangelho ele se inicia com um texto sobre Moisés, em seguida um texto sobre Jesus, depois um texto sobre o Espiritismo, e ele fecha com a união entre a ciência e a religião. Então o título é "Eu não vim destruir a lei". É a ideia que Jesus passa para nós de que ele não vem destruir nada do que foi edificado. Ele vem dar continuidade, ele vem melhorar uma obra que já foi iniciada lá atrás. Essa é a ideia de progresso, essa é a ideia de uma renovação, de uma melhoria. Então, nós iniciamos com os primeiros, os missionários, aqueles que vêm para dar início à obra. E eles levam a obra até um determinado momento. Esse é o caso de Moisés. Ele vem trazer os 10 mandamentos, ele vem libertar o povo do Egito, ele vem deixar diretrizes para que o povo seguisse uma determinada conduta condizente com a vontade de Deus. Após Moisés, veio Cristo. O Cristo vem acabar com tudo que Moisés fez? Não. O Cristo vem aprimorar o que foi ensinado por Moisés. Aquilo que Moisés nos deixou de informação com os 10 mandamentos é muito tratado no sentido de regras e leis exteriores, aquilo que se mostra para fora, aquilo que eu quero mostrar para vocês que é o correto. Então sigam dessa maneira. Então você tem aqueles 10 mandamentos que Moisés deixou para todos nós sabemos, e eles são muito importantes. O Cristo, ele vem trazer algo interior, uma mensagem de amor. A palavra caridade até então não era muito conhecida, não era muito utilizada. Ele vem trazer uma nova abordagem para aqueles mandamentos. Não que eles estejam ultrapassados ou errados, não, mas eles precisam de um aprimoramento, de uma continuidade, uma evolução. Após o Cristo, veio o Espiritismo. E aqui entra uma questão de: alguém tem dúvida de que o Espiritismo é uma ciência verdadeira? Ainda que você não possa ver o que acontece no plano espiritual, existe todo um universo e toda uma atividade constante e crescente no plano espiritual ao nosso redor. Não sei se vocês perceberam, após você entrar, sentar um pouquinho na cadeira, os pensamentos às vezes se acalmam, a agitação do nosso coração é asserenada. É um outro ambiente, é uma outra atmosfera. Por quê? Porque é um ambiente preparado. É um ambiente diferente do ambiente externo, diferente da nossa casa também. Muitas vezes você na casa espírita tem sensações e acaba acontecendo reações em você que não acontecem no seu dia a dia nem na própria casa.
ambiente preparado para receber cada um de nós. E assim você recebe cura, você recebe consolação, você recebe apoio, você tem a oportunidade de deixar um pouquinho fora da casa espírita o problema, a dificuldade, a dor, para buscar uma mensagem positiva, tomar um passe e sair um pouquinho mais aliviado. Não que o problema lá fora vai desaparecer. Não, a casa espírita não promete nenhum tipo de milagre. Mas que o problema vai ser enfrentado com um pouco mais de estrutura, um pouco mais de consciência e com menos desespero. O principal objetivo do Espiritismo é a nossa melhoria, a nossa capacitação para enfrentar a dificuldade de uma maneira mais madura, de uma maneira mais digna. Todos nós temos problemas. E o Espiritismo vem como uma terceira revelação para nos garantir de que a morte não existe. Nós vamos continuar nossa caminhada. Nós estamos aqui, encarnados, e no plano espiritual nós vamos dar seguimento à nossa evolução. Em uma nova era, esse tipo de entendimento já vai ser natural. Mas como viria essa nova era? Como seria esse novo ambiente? Quando pensamos em nova era, a gente pensa em algo milagroso, um mágico que vem, estrala os dedos e pronto. Você não tem mais guerra, não tem violência, ninguém passa fome, ninguém fica doente. Será que é assim mesmo? Será que a humanidade é capaz de dar um salto milagroso dessa maneira? Vamos tentar entender o que o Espírito Fernão nos traz de informação a respeito dessa mensagem. O autor espiritual da mensagem é o Espírito Fernão. Ele é conhecido como o Cisne de Cambraia, foi um teólogo católico, poeta e escritor francês. No Brasil, ele é conhecido como um dos espíritos que participou da codificação do Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Então, ele tem textos no Evangelho e no Livro dos Espíritos também. Vamos dar início à mensagem dele. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Que momento foi esse? A humanidade até então tinha contato com o Espírito, tinha contato com a vida após a morte, mas de uma maneira primitiva. Então você tem elementos históricos que no Egito eles tinham contato com mensagens do plano espiritual, falavam com espíritos, eles desejavam ter uma riqueza no pós-morte, os ricos, os nobres armazenavam riquezas, mas isso era uma maneira primitiva de enfrentar o plano espiritual. Então o Fernão traz essa abordagem como a humanidade vivia em trevas, seria o início da obra. Esse foi o advento do Cristo, o momento em que a humanidade deixa as trevas e passa a entender uma nova realidade. Como que você apresenta isso para a humanidade? Através de um formato de abordagem que é milagroso. Um cego passou a enxergar, um mudo falou, alguém que não andava se levantou e andou. E acima de todos esses milagres que formam símbolos para o nosso entendimento, você tem o maior de todos os eventos, que é a crucificação do Cristo. Esse é o maior momento de treva da humanidade. Alguém que não era compreendido, não era aceito, foi crucificado. Ele, vamos dizer assim, foi eliminado do exército romano, das pessoas da época que não aceitavam a mensagem dele. Então vamos eliminar. Pronto, acabou o problema. Matou-se aquele que incomodava. Não. 3 dias depois, cá estava Cristo, provando que a morte não existe, provando que é só uma passagem, uma troca de realidade. E ele retorna.
E existem textos e mais textos pós a crucificação, pós o momento que Maria procura o corpo do Cristo na caverna, ele não está mais lá. Os anjos dizem que, olha, ele não está mais aqui. Então, isso é a prova, isso é a luz de que essa treva, esse ambiente escuro que você não entende, e você fala, olha, morreu, acabou. Não, o Cristo é a prova de que não acabou, de que continua, de que nós vamos continuar. Essa é a nossa existência. Então, depois da luz viva, voltaram as trevas, após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. A mensagem foi deixada. Porém, o Cristo converte a mensagem dele em termos adequados para as pessoas da época. Ele não podia dizer tudo. Não era possível expressar toda a verdade naquele momento. A humanidade não estava preparada. O espírito humano não estava amadurecido bastante para entender o que ele poderia transmitir além do que ele transmitiu. Então foi feita a transmissão dentro do que era possível. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. Esse é o advento do Espiritismo. Em 1850, os espíritos começaram a se manifestar. Eles sempre estiveram aqui, desde os tempos mais remotos. Mas nesse momento, a partir de 1850, os espíritos começaram a tomar um papel na sociedade, a dizer que eles estavam aqui e que eles tinham algo a ser transmitido. Esse é o advento do Espírito. O advento de uma mensagem que não vem de um homem para o outro homem, vem do plano espiritual para o plano físico. E eles vêm com mensagens que são irrefutáveis. São provas e mais provas, desde 1850, de que são mensagens verdadeiras, são provas de que a vida continua. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Nenhuma mensagem nova, nenhuma verdade, nenhuma novidade é aceita, às vezes, sem um tipo de contrariedade. Então, no Evangelho nós aprendemos que, para você ter uma noção da importância de uma mensagem nova, você observa o quanto ela gera contrariedade, o quanto os opositores dessa mensagem nova vão fazendo esforço para que essa mensagem seja apagada, assim como aconteceu com Cristo lá atrás. Os livros da codificação foram queimados em praça pública, em Barcelona, em bispos. Isso impediu o Espiritismo de chegar ao mundo inteiro? Não. Isso só deu mais força. A impressão que dá é que quanto mais se esforçavam para que o Espiritismo fosse eliminado da razão, do entendimento das pessoas, mais as provas apareciam, mais médicos nasciam e continuam nascendo. A prova não dependia de um poder político, um poder religioso, não dependia de dinheiro. É natural, é parte do reino natural, vem de Deus para a humanidade. Então, não é possível barrar, é impossível. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se aceita nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Uma chuva que molha o solo e alimenta a plantação é inútil. O ar que nós respiramos é inútil. A gravidade que nos prende, nos dá o equilíbrio, é inútil. Nada que é feito por Deus é sem uma finalidade. Nenhum espírito criado por Deus é sem objetivo.
todos temos o objetivo de evoluir, de melhorar, de nos aprimorar. Essa é a lição que Deus concede a cada um. E tudo que Ele concede a nosso favor, ao nosso redor, é parte do projeto de um fim útil. Você não tem um corpo simplesmente por ter um corpo. Já pararam para pensar por que você tem uma mão? Um espírito precisa de uma mão? Um espírito precisa pegar um microfone? O espírito não tem necessidade. Agora, um espírito encarnado, ele tem necessidade dessas ferramentas. Essas ferramentas foram concedidas por Deus para a nossa evolução. Como espíritos ainda em processos evolutivos, como espíritos que ainda têm muito a avançar, utilizamos estas ferramentas, às vezes para o mal. A inteligência, muitas vezes, é aplicada para o mal. Nossas mãos são aplicadas para a violência, para a dor. Por quê? É parte de um processo primitivo ainda. Não sabemos ainda utilizar esses instrumentos de maneira produtiva. A mesma mão que é capaz de produzir uma plantação que alimenta muitas pessoas, é capaz de tirar a vida de alguém. Já pararam para pensar nisso? Você tem ferramentas à sua disposição. Você tem roupas, você tem o seu carro, o seu estudo, a sua vida, mas tudo tem um objetivo útil. Tudo tem uma função. Nada, nenhum de nós foi criado simplesmente por ser criado, sem objetivo nenhum. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-nos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Não é à toa que Fernando deixa esse trecho na mensagem. Muito da tecnologia e do desenvolvimento do materialismo foi criado e foi avançado na humanidade em épocas de guerra. Muito de tecnologia que nós temos hoje foi pensado e projetado em um momento de necessidade, não para uma satisfação da humanidade, mas sim para uma satisfação de uma guerra. Isso não atende ao desejo de Deus. Será que Deus ia gostar de ver a sua criação sendo destruída, os corpos dos espíritos sendo destruídos um após o outro? Isso foi feito pelo espírito humano, a serviço de quem? De um espírito negativo, a benefício do mal e da maldade. Então, a ciência, em determinado momento, foi utilizada assim para o mal. Ainda hoje é utilizada para o mal. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O que vai acontecer em uma nova era quando o amor e a ciência caminharem juntos? A gente começa a entender esse tipo de ambiente quando você olha agora avanços da medicina, em que alguém tetraplégico voltou a andar através de um procedimento em laboratório testado por anos e está comprovado. O procedimento agora vai ser testado em larga escala, a medicação, e quem sabe nós vamos ter um medicamento para regenerar uma medula, o que até então não é possível. Isso não seria um exemplo de ciência voltada para o bem, feita com amor, não tanto pensando em o dinheiro que vai ser gasto? Para quem era paraplégico ou tetraplégico, é possível mensurar o valor, quanto essa pessoa pagaria para voltar a andar? Não é possível. E a humanidade vai se aproximando desse tipo de conhecimento. Ao mesmo tempo, grandes universidades hoje vêm atestando a eficácia que já alguns estudos vêm sendo comprovados do poder das mãos, do
magnetismo das mãos do passe, mais propriamente dito, no tratamento de pessoas em hospitais. As pessoas recebem passe e melhoram. Mas o passe é do espiritismo e a pessoa não quer. Não tem problema. Já tem um outro estudo comprovando que o poder da oração promove melhora e bem-estar para quem está acamado. Então existem grupos fazendo testes em hospitais. A pessoa está acamada, está em extrema dificuldade na UTI. Vem uma equipe, faz uma prece por ela. No dia seguinte retorna, depois de um tempo vai se observando um processo de melhora, uma reação que não estava acontecendo antes. Ou seja, a medicina vai se aproximando da religião, sem uma competição, sem uma disputa de quem está certo, mas sim de quem pode ajudar mais a humanidade. E não com a vontade de querer ser absoluto e, olha, só a ciência está correta, a religião não. Uma união entre os dois. É possível. Isso é só o começo. Esse é um indício de uma nova era para nós, né? O reino do Cristo há passados que são 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Nós podemos dizer que o reino de Deus já está na Terra, que Cristo já retornou para o nosso planeta? É possível afirmar? Vamos olhar para o nosso planeta, vamos olhar para os outros continentes, vamos olhar para o nosso país. É possível afirmar que Cristo retornou? Ainda não. Ainda não. Ainda não. O que nós não sabemos é o amanhã. O que nós não temos informação é quem vai nascer amanhã. É quem está nascendo nos hospitais nesse momento. Muitas vezes, quando você imagina um processo de renovação, uma nova era, não pense mais como um milagre ou a mágica de alguém super poderoso. Pense na renovação. Pense na mudança de pensamento dos espíritos que estão nascendo em relação aos atuais. Imagine que esses espíritos tenham menos interesse em materialismo, sejam menos violentos, tenham mais afinidade com o sagrado, o religioso, sejam mais espiritualizados. Isso não só no Brasil, não. Eu penso no planeta inteiro. Será que o nosso planeta, do nosso sistema solar, é o mais avançado? Vamos se perguntar um pouquinho. Vamos observar dos nossos planetas do sistema solar, qual deles os espíritos estão encarnados, têm corpo, ficam doentes? Só o nosso. Então, o processo de evolução vem para o nosso, porque nós somos os que estão atrás. Aqueles que já estão lá na frente, eles vêm em missão, eles encarnam em missão para nos fazer avançar. De tempos em tempos nascem os missionários, aqueles que vão fazer a humanidade avançar na ciência, nas artes, na política, em todas as áreas. Então, o reino do Cristo ainda não veio, mas está por vir. E esse reino não vem de uma forma como se acreditava antigamente, na época do Cristo, que iria vir um rei com um exército gigantesco e dizimar todos os inimigos do povo de Jerusalém. Não, não é isso. É uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento. É um pensamento mais leve, mais aberto para um outro tipo de conhecimento. Uma verdade que é diferente daquela que se acreditava antes. A verdade de que a vida continua, de que não estamos sozinhos. Mesmo quando você se sentir mais sozinho na sua casa, tem um espírito ali olhando por você. Um bom espírito, um anjo guardião,
consegue enxergar Ele, mas Ele está olhando para você. E a gente às vezes só pensa em agradecer Ele quando a gente escapa de um acidente. Nossa, o carro bateu e não me machuquei. Obrigado, meu anjo guardião, obrigado. Não, Ele estava sempre ali. É que a gente só pensa em agradecer quando é conveniente, né? É aquele momento. Então, cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. O Cristo diz: nenhuma ovelha que o Pai me confiou vai ficar para trás. Nenhuma. Nesse sentido, você tem que avaliar o seguinte: sabe aquele vizinho que você não gosta, aquele colega do trabalho que não bate o santo? Ele também é ovelha. Ele também é filho de Deus. Aquela pessoa que no ano passado você não se entendeu com ela, não se deu bem, não teve jeito, foi inimizade e briga a todo momento. Aquela pessoa do grupo do WhatsApp da família que, nossa, só de mandar mensagem já dá raiva, né? Só dele mandar um joinha já está provocando, já estou com raiva. Ele também é filho de Deus. Ele também é uma das ovelhas que o Cristo é responsável. Ele não vai ficar para trás. Ele só precisa de um pouquinho mais de tempo. A verdade é essa. Alguns espíritos precisam de um pouco mais de tempo. Ainda são crianças, ainda são primitivos, ainda têm necessidade de tempo para evolução. Né? Então, tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Vamos crer, vamos acreditar, vamos ter fé. E fé não no sentido só de acreditar, eu acredito. Não. O significado correto de fé em hebraico é confiar. Não temos que ter só a fé, temos que ter a confiança. Esse momento da nova era vai chegar. Pena que não é amanhã. Eu queria que fosse amanhã, né, Seramos? Como eu queria. Mas não é. Ainda não é. Não temos acesso aos planos de Deus, aos planos que o Cristo tem para nós. Emmanuel tem uma mensagem que ele diz que é vedado ao soldado saber quais são os planos do general. Nós somos soldados, nós vamos seguindo conforme as ordens. Qual foi a ordem do nosso general? Amai-vos uns aos outros. Inclusive aquele do WhatsApp que manda o joinha. Todos nossos irmãos, ainda que nós não nos demos bem com eles, são nossos irmãos, são como nós, filhos de Deus. E sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos o dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de que não seres derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. O mundo está abalado ou não? Vamos pensar no mundo hoje. Nosso planeta passa por abalos nesse momento? Será que está passando, senhores? Mas está tudo tão tranquilo, né? Não tem guerra, não tem país invadindo o país, a economia está uma beleza, né? Saúde, níveis altíssimos de saúde pública, está assim mesmo. Será que está desse jeito? Eu acho que não. Eu acho que não. Passamos por abalos, temos crises econômicas, crises sociais, temos guerra. Eu vi um estudo uma vez que falou que no mundo nós temos em média 40 guerras acontecendo neste momento, ou mais de 40 guerras hoje, estudo antigo. Só que são guerras que não são televisionadas, são guerras pequenas. Na África mesmo está cheio delas.
Não sai no jornal, não estou sabendo. Eu soube daquela campanha. As outras, ninguém colocou na internet, não vi no YouTube. Então, mas tem. As pessoas do outro lado do planeta, do outro continente, estão passando por abalos. Nosso país passa por abalos. Nossa cidade passa por abalos de tempos em tempos. Então, temos que estar preparados. Nenhuma mudança e nenhuma melhoria virá sem um tipo de abalo. Como eu falei, nenhuma ideia nova é aceita sem um tipo de contrariedade. As pessoas que têm interesse para que as coisas não mudem, para que as coisas não melhorem, por quê? Porque o pequeno não pega beneficiário, eles não querem que coisa boa. É bom para eles. E para a maioria? E para todo o restante das pessoas? Será que essa é a vontade de Deus? Não, tem alguns escolhidos aqui, que esses aqui são mais bonitinhos. Esse eu não vou deixar passar dificuldade. E os outros? Não, os outros eu não conheço bem. Será que Deus pensa assim? Ou será que Deus quer que todos tenham paz? Todos vivam em harmonia? E ele deixa uma mensagem interessante: preparai-vos e não meteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Vocês conhecem a história das 10 virgens? A parábola? Cristo contou uma história em que o noivo ia chegar para entrar numa festa com 10 virgens. 5 delas eram extremamente prudentes. As outras 5 não tanto. As prudentes tinham um objetivo de manter uma reserva de óleo. Para que esse óleo? Elas tinham uma missão de esperar o noivo chegar com uma lamparina a óleo. Então, se o noivo chega dentro do horário previsto, essas que não tiveram reserva tinham fogo para iluminar a chegada dele a tempo. As que eram um pouco mais prudentes falaram: quer saber? Vai que entrar na roda da carroça, o cavalo torce a perna, o noivo tem uma dor de barriga, eu vou levar um pouquinho de óleo a mais. As outras 5 se prepararam. Feito isso, as que não se prepararam dormiram. E as preparadas também dormiram, porque o noivo atrasou bastante. O que aconteceu? O noivo vinha chegando. As que acordaram chamaram as outras e avisaram: o noivo está chegando. As prevenidas tinham óleo e tinham um pouquinho de reserva. As desprevenidas não tinham nada. Virou um desespero. As que não tinham óleo pediram um pouco de óleo emprestado para as prevenidas. E elas falaram: se eu tenho pouco, se eu tiver, eu fico sem. Com isso, elas foram até a cidade comprar um pouco mais de óleo. As prevenidas estavam na porta quando o noivo chegou. Ele entrou para a festa com essas prevenidas e as outras ficaram para fora. A porta foi trancada e quando elas retornaram, a porta não foi aberta. O noivo saiu, olhou por uma janelinha e falou: olha, eu não conheço vocês, porque vocês não estavam me esperando na porta. O significado é: nós temos que estar preparados. Nós temos que enfrentar os abalos e as dificuldades com perseverança, com fé, com amor, com paciência. Essa é a mensagem que Cristo deixa para nós. Tenhamos confiança. Ainda que o noivo demore, ele vai vir. Ele prometeu vir. O Cristo prometeu retornar para nós. A nova era vai chegar, mas não vai ser amanhã, porém na hora certa. Nós temos que ser como aquelas moças que foram prevenidas, ter uma reserva de óleo, ter a fé, a confiança, a esperança viva dentro de nós, erguendo aqueles que estão caídos, ajudando aqueles que estão em dificuldades, cumprindo com o amar uns
uns aos outros, que Cristo ensinou. E no final, a revolução que se apresenta é antes moral do que material. Então, nós não vamos ver mudanças milagrosas. Não será nada materializado. A mudança vai vir como Cristo ensinou, de dentro para fora. Uma mudança de pensamento, de sentimento. Os corações vão mudar. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Muitas vezes parece que nós estamos sozinhos, muitas vezes parece que o que nós fazemos é um trabalho solitário, ninguém está vendo. Eu faço a caridade, mas ninguém vê. Parece que é tão pouco, parece que não está funcionando. Olha o que o Espírito Fernando nos diz, como grãos de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. Apesar do esforço e da dificuldade de parecer pequeno, nunca é sem sentido, nunca é à toa. Para Cristo, o pouco não é pouco, é muito. É muito. Com Cristo, qualquer esforço é muito. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A cada um. Vamos assumir, o ano está começando. Olha, conheço alguém no meu trabalho que está passando por dificuldade, está em depressão. Convida para vir no centro. Vem tomar um passe. Tem um diálogo fraterno com o seu Zé. Sabe? Tem alguém que está passando por dificuldade com o filho muito rebelde. Chama a pessoa e o filho para vir. Se faz bem para vocês, vai fazer muito bem para as outras pessoas também. Cada um de nós tem uma missão. Por maior ou menor que seja, é uma missão concedida por Deus. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes. Trabalho de formiguinha. Esse é o trabalho do Espiritismo. Coração a coração, de um a um. Todos vão ser alcançados. Nenhuma ovelha vai ficar para trás. Isso é a promessa de Cristo. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, mas São Bernardos, mas modernos São Bernardos, olhai e marchar para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Não vamos retroceder, só vamos avançar. Essa é a lei de Deus. É isso a mensagem de hoje. Deus abençoe todos vocês, um bom ano.